Bom, e aí, Baldasso, entrando na questão do jogo, o Inter foi enfrentar aquele time que é o mais badalado, o time que tem talvez o melhor elenco do futebol brasileiro, e o Inter conquistou um ponto com muita dificuldade, mas também eu pondero o seguinte, o Diogo fez uma referência de que o Inter não perdeu o jogo por conta da defesa do Antony. Tá bem, se o Alan Patrick acerta o chute na jogada do Bernabé no segundo tempo, o Inter... Então aí eu sim, né? Se não defende, se não toca na bola. Eu fiz um exemplo só para elogiar o Antony, no caso. É que eu acho que nenhum dos dois goleiros do Internacional, na minha opinião, eles foram muito bem os dois, tá? Mas não dá pra dizer assim, não, o Rocher no primeiro tempo salvou o Inter com 4 defesas. Não, o Antony no segundo tempo fez 4 defesas. O Flamengo não teve grandes oportunidades. Teve volume, teve iniciativa, foi protagonista, dominou o jogo, controlou o jogo, mas chances claras de gol foram poucas do Flamengo. Mas é evidente que o Flamengo controlaria o jogo, né? A gente tem que ter noção da realidade. Aliás, eu estou um pouco preocupado com essa noção da realidade. Ontem eu estava vendo o jogo, estava trabalhando no jogo e do lado aqui, fora da câmera, estava o meu guri, o Antônio. Quando eu, aos 35 do segundo tempo, disse, vamos lá, tá chegando o final do jogo, eu tomei um xixi dele. Tu tá apequenando o Inter, me diz ele. Tem que ganhar o jogo, tu tá torcendo por um empate. Aí eu recebo um outro recado da jornada, time que não ganha do Flamengo não vai ser campeão de nada na temporada, tem que... Gente, que planeta vive essa... Inclusive meu guri, que planeta vive? Que planeta vive? Nós pegamos o Flamengo no Maracanã e fizemos uma partida estrategicamente quase perfeita. Não foi perfeita porque teve no segundo tempo, e aquilo me preocupou, um apagão de uns 10 minutos em que nós tomamos o gol, começamos a sair com a bola errada, o Flamengo quase fez o segundo, mas cara, no restante do jogo, o primeiro tempo do Internacional, vamos lá, vem comigo. O Roger estabeleceu uma estratégia com uma modificaçãozinha estrutural, que era o Fernando atrás, no meio dos dois zagueiros. O Inter jogou com uma linha de 5 jogadores. O Flamengo entrou 2 vezes na área do Inter em todo o primeiro tempo, gente. E o Internacional, que estava com dificuldade para encaixar o escape em determinado momento, com jogadores maravilhosos que tem pelo lado esquerdo, fez um gol taticamente lindo, com troca de bola, o Bernabé dando um passe no segundo pau para o Bruno Henrique fazer um golaço de primeira. O primeiro tempo do Internacional foi impecável. E no próprio segundo tempo, em que evidentemente o grande Flamengo no Maracanã, com 50 mil pessoas, evidentemente que iria para cima do Internacional, iria fazer uma abafa. O Inter teve aquela dificuldade que eu falei, mas logo depois, percebam bem, o grande problema ali é que o Internacional perdeu retenção de bola na frente. Nós chegamos a um momento ali no segundo tempo que o Inter não passava do meio campo. Aí é perigoso, porque tu tem o Flamengo permanentemente no teu campo. E eu alertei ali, precisamos dar um jeito, o Alan Patrick tá sumido, precisamos dar um jeito, o Rossi precisa dar um jeito para não ter alguma retenção de bola na frente, para não ter o Flamengo sempre aqui. Aí o Roger daqui a pouco tira um atacante, bota o Thiago Maia, e aí congestionou de vez o sistema defensivo e o Flamengo passou a ter extremas dificuldades. E o Roger coloca o Carboneiro no time. O Carboneiro vem para o lado direito e começa com vitória pessoal a segurar a bola, esmorecendo o Flamengo que fazia o que estava fazendo. Gente, assim, com toda a segurança do mundo, o Internacional obteve um grande empate com uma partida madura, uma atuação qualificada que chamou a atenção do Brasil inteiro. E eu pergunto para você do seguinte, aqueles que acham que não foi bom, quantos times conseguirão um empate com o Flamengo no Maracanã nessa temporada? Eu estou satisfeito com o resultado, estou satisfeito com a atuação do Internacional, estou satisfeitíssimo com individualidades do Inter. O Fernando, um monstro, o Bernabé, um monstro. O Inter teve um monte de jogador que jogou muito. Eu estou feliz da vida, cara. JB. Não, é que assim, o jogo esclareceu algumas dúvidas, mas também deixou outras interrogações pra gente. Primeiro, uma dúvida que eu tinha. O Inter sabe que ele, neste momento, pelo menos, está um degrau abaixo do Flamengo. Para jogar do jeito que jogou, para ir para a estratégia, o Inter tem essa noção. Foi no Maracanã, JB, no Beira-Rio, ao contrário. Isso não é uma crítica, não é um elogio, não é nada. É que o Inter chegou e disse, não, peraí, olha só, o Flamengo no Maracanã, e eu até concordo, eu não tô avaliando, julgando mérito, só tô posicionando a coisa. O Inter diz assim, ó, tá aqui, eu reconheço que o Flamengo está na outra prateleira. Às vezes os técnicos não reconhecem, vão para lá para trocar a garrafa e se dão bem ou mal, enfim, depende do dia, mas aqui tá a primeira questão posicionada. A segunda, o Baldasso tem total razão. O jogo foi um jogo de linha de 5,
de jogadas pelos lados, os Alan Patrick e o Borré, principalmente, não conseguiam jogar e não conseguiam performar porque a bola não passava pelo chão. O Wesley foi mal, mas aí o jogo, na teoria, priorizava ele. Foi um dia ruim dele, acontece. Esse é o jeito do Inter jogar. O Inter vai jogar mais vezes assim, porque contra o Grêmio já foi assim. E a gente dizia, não, mas é estratégico. Como o Grêmio gosta de bola nas costas, eu fico aqui atrás e saio no contra-ataque. Joguei inteligentemente contra o Grêmio num Campeonato Gaúcho que tinha todo um peso emocional. Mas a primeira partida, e aí é a minha dúvida, do Brasileirão já foi assim. Eu só pontuo aqui, não foi só o Carboneiro. Pra mim, ele ganha o meio-campo quando entra o Thiago Maia. Isso. E o Thiago Maia sai pela esquerda, tanto que o gol, o Inter, cara, teve essas chances do Flamengo, do Juninho, bom jogador, inclusive. O Flamengo teve, mas o Inter tem outras duas chances. O Bernabé, o melhor jogador da partida, de 3 chances que o Inter teve, uma foi gol, uma outra foi criada pelo Bernabé e a outra pelo Carboneiro. O Bernabé vai de fundo, cruza para o Alan Patrick, o Alan Patrick pega mal de esquerda. Se ele ajeita a bola atrás para a direita ou dá mais um toquinho e bate cruzado, ele faz o gol. E aí, o Inter teve outras... Isso, né? Nesse lance, é o Thiago Maia quem faz o lançamento. E aí depois é o Carboneiro, que, era só... Eu sei que no ar-condicionado é barbado a falar, mas era só o Ener Valencia pegar e dar de primeira na bola quando ele estava adiantado. Bagé. Bom, eu agora de tarde, a primeira coisa que eu vou fazer é comprar uma TV nova, porque a TV que eu vi mostrou um jogo diferente do que eu vi até aqui. Daqui a pouco nós vamos chegar à conclusão que o Flamengo perdeu o jogo, senhores. E é normal, tá? O resultado é bom. O resultado é bom. Flamengo, fora de casa, mas os goleiros do Inter fizeram as principais defesas. O JB usou o termo, ganhou meio de campo, mas que meio de campo que ele ganhou? O Baldasso chega a dizer, porque no segundo tempo teve um momento que o Inter não conseguia avançar. Óbvio, porque tinha a qualidade do Flamengo. Eu só não vi toda essa revolução. Eu não vi esse jogo todo do Internacional. E é normal, tá? Eu só estou tentando debater com as maravilhas que eu estou ouvindo aqui, que eu sinceramente não vi. E pode ser uma dificuldade minha de entender jogo. Olha só, e o que eu falei? Que o resultado foi um baita resultado, mas foi a posse de bola foi adulto contra criança. Vocês estão brincando. A posse de bola foi 70-30 pro Flamengo. Só aí já acabou, né? Não, mas é exatamente isso. O Inter, o que eu falei? O Baldassi elogiou que o Carboneiro entra na metade pro final e eu disse não foi só ele, porque também tem o Fernando fica mais atrás, ele dá um passo pra frente, fica Ronaldo e Thiago Maia. E aí o Inter tem mais jogadores no meio pra poder avançar, porque até então não tinha, tem razão. Só que ali aos 35 do segundo tempo o Inter consegue, tanto que o Inter vai mais pra frente e tem 2 chances de gol. Depois dos 35 tem a chance que o Alan Patrick era a chance clara de gol na grande área e a do Carboneiro. E por isso o Inter conseguiria vencer o jogo. Como é que foi um jogo de adulto contra criança? Não consegui concluir, eu tentei falar. Eu fiquei quieto ouvindo todo mundo quando eu fui falar o JB. Mas eu te pedi educadamente. Não, já fechou, tá isso aí. O Flamengo jogou menos que o Inter e o Inter merecia ter goleado. Jogo de adulto contra criança em que no primeiro tempo o Flamengo entra 2 vezes na área do Inter e o Inter... As melhores defesas são os goleiros do Inter. Não, cara, que jogo vocês viram? Os goleiros do Inter fizeram 2 ou 3 defesas o jogo inteiro. Mas foi 2 ou 3 defesas, o Flamengo não correu risco em momento nenhum. Flamengo mas nem posse de bola nem nada. Isso não é feio, faz parte. Não, sabe o que tá difícil para alguns entenderem? O Flamengo é muito mais time que o Inter. Isso é uma realidade. Não é feio. É um baita resultado. Eu acabei de falar. Eu vou tentar agradar todo mundo. Acabei de falar. Foi um baita resultado. Foi fora de casa, foi contra o poderoso Flamengo, que pra mim é o favoritaço ao campeonato. Mas não foi esse jogo que tu e o JB viram. O Flamengo pressionou. Na minha opinião. O Flamengo não pressionou o Inter porque é melhor que o Inter. É porque estava jogando no Maracanã. O Internacional no primeiro tempo ganhou de 1-0 e no final do jogo quase ganhou o jogo, gente. Tá bom. Pelo amor de Deus. Eu tô feliz da vida. Eu não estou feliz da vida só com o resultado. Eu tô feliz da vida com a atuação do Internacional. Teve uma falta que o narrador do Sport TV gritou gol. Ele gritou, ele foi muito legal, Luiz Carlos Júnior, grande Luiz Carlos Júnior, monstro, ele tocou e falou assim, a galera aqui no Maracanã tá gritando gol. A galera não, tu tá gritando gol. Tu é que tá gritando gol. Vamos lá, Diogo. Foi bem batida pelo Gonçalo Plata, né, a falta, né, foi pra fora, obviamente, mas foi um belo chute. Cara, assim, eu acho que há ainda uma diferença bem significativa entre o Inter e o Flamengo, tá? O Flamengo é bem melhor, né, nesse momento. Claro, o jogo, ele se equilibra, porque o Internacional tem uma coisa que poucos times do Brasil têm, tá? Que é treinador. Eu acho o Roger muito bom. A leitura que ele fez do jogo ela é muito boa, conseguiu anular algumas das características do Flamengo, mas mesmo tentando anular as principais características do Flamengo, foi superior, teve mais possibilidades de ganhar o jogo, né? Não é só o lance específico do Juninho que eu citei para elogiar o Antony, que para mim indica a possibilidade de vitória do Flamengo. Acho que o Flamengo estava um pouco travado em alguns lances e isso é mérito do Inter, tá? Não é demérito do Flamengo, é mérito do Inter de ter conseguido travar, mas para mim tem um erro do Roger no jogo. Um erro.
que o treinador, ele é muito elogiado quando faz as trocas, né? Não é o Roger, é o treinador como um todo. E melhora o time. Só que daí no caso específico do Roger, a escolha dele, pra mim, ela não condiz com a realidade. Pra mim, nem Borré, nem Wesley hoje são titulares do Inter. Pra mim, Carboneiro e Valência são titulares do Inter. Ah, mas era uma situação específica do jogo contra o Flamengo. Não. Os dois estão melhores do que os que eram titulares. Tanto o Wesley quanto o Borré voltam numa condição natural de manutenção de grupo, assim, eles eram os titulares, eles precisam voltar, aquela coisa toda. Gente, o Carboneiro vive uma fase que a gente não sabe se ela vai perdurar ou não, mas ele precisa aproveitar. O Carboneiro tá muito bem. Hoje o Wesley é reserva do Inter e não tem problema nenhum, eu acho, para acontecer isso. E aí, obviamente, pela qualidade que o Flamengo tem, impôs as dificuldades, o Inter saiu com um baita resultado lá do Maracanã. Eu concordo com o Diogo que o Flamengo tem muito mais time que o Internacional. Quando o Flamengo mexe, entra o Cebolinha e o Plata, pelas extremas. Entendeu? É um time que o seu time reserva é titular na maioria dos clubes do futebol brasileiro. Vai perder numa outra posição pro Inter, talvez pro Palmeiras, e olhe lá. Então, assim, é muito mais time, tem muito mais elenco. Tá a exemplo do Internacional também num trabalho constante, desde a metade do ano passado, que vem sendo perpetuado pelo Felipe Luiz. Mas eu discordo do Bagé quando ele disse que foi jogo de adulto contra criança. Porque o Flamengo, na minha opinião, teve duas chances absolutamente claras de gol. Nem o lance do gol eu coloco. O lance do gol é circunstancial, uma falha de marcação, onde o zagueiro do Flamengo dá um taquinho numa bola que sobrou ali, assim, fortuitamente para ele. A chance clara é o lance do cabeceio do Juninho, que o Rocher se machuca no rebote, que ali é uma chance clara, uma grande defesa do goleiro do Internacional, e a bola do Juninho no segundo tempo, em que o Oni desvia, como o Diogo disse. O Inter teve uma chance clara de gol, que foi o lance com o Bruno Henrique. Depois os dois tiveram algumas oportunidades, ainda que o Flamengo tenha tido mais volume, tenha tomado as iniciativas, tenha tido o controle do jogo, foi protagonista, agora não transformou isso em chance. Para dizer assim, é adulto contra criança, não, o Flamengo empilhou 6 chances claras de gol. 6 chances, bola no travessão, bola duvidosa. Eu quero colocar um ponto aqui sobre a arbitragem. Na minha opinião, a entrada do lateral direito, Wesley, do Flamengo, no atacante Wesley, do Internacional, ela é criminosa. Eu acho que ele fez 2 faltas no mesmo lance. Primeiro ele chega com um pé raspando, lavrando o tornozelo do Wesley. E com o outro ele dá um pontapé no jogador do Internacional, em que ele sequer foi punido com cartão amarelo. Aquilo ali era para ser vermelho direto, mas no Maracanã, diante de 45 mil torcedores, jogando um Mengo, aí tem que ser muito macho para expulsar um jogador. Eu quero fazer uma outra referência à arbitragem. Em determinado momento no primeiro tempo, jogador do Internacional, segundo tempo, jogador do Inter foi à linha de fundo, fez um cruzamento e o zagueiro do Flamengo, Wesley, lateral, tá com o braço aqui no corpo. Ele faz aqui, deixa eu pegar o outro lado aqui, ó, aqui, e o cotovelo abrindo um ângulo para trás do corpo. A bola bate no cotovelo. Mas tá encostado nele. Não, aquela que bate embaixo. Eu queria a opinião do Diogo Rossi. Aquela que bate embaixo. Deixa eu só completar. Ela bate no cotovelo que tá com um ângulo aberto. Mas ela vem da onde? Ela vem da linha de fundo. Não, ela bate embaixo e sobe. Não, ela bate no cotovelo. Ela bate no cotovelo. Ela bate no cotovelo que está aberto, fazendo o ângulo fora do corpo, mas o braço dele está grudado no corpo. Sabe o que é isso? Nada. Não é pênalti. Como não foi pênalti num lance rigorosamente igual do Campeonato Gaúcho do Wanderson, que levanta e abre o ângulo aqui também. Não foi igual. O Wanderson abre a asa. Não foi igual. Não foi pênalti lá e foi pênalti do Wanderson. Tá, essa é a opinião do JB, só para deixar claro. Sim. Eu vou cortar exatamente para um momento daquele lance na minha casa, quando eu estava vendo o jogo. Entre uma pegada de hashi no sushi, uma mastigada, quando o lance vai na bola, eu gritei, pênalti. Aquilo é pênalti. Desculpa, a regra é clara. Jogador com o braço aberto... Ela não é clara, né? Aí que tá. Aí que tá. Beleza? Na minha visão, perdão, então. Pra mim, a regra é clara naquele lance. Jogador com o braço aberto pra trás, no cruzamento, é pênalti. Pra mim, aquilo ali é pênalti. Eu acho muito duvidoso. Tá? Eu continuo achando que... Pra mim, assim, ó... Eu tento manter o meu critério. Pra mim é muito claro o pênalti do Wanderson no Grenal. Muito claro. Pra mim os lances são praticamente iguais. Praticamente iguais. Mas aí eu preciso manter a coerência. Pra mim o pênalti é muito claro do lance do Wanderson. Assim como eu também achei o do Wanderson. Eu queria ver o Bagé, Baldasso. Eu acho que o lance é duvidoso. Acho que os dois lances podem ser encarados como duvidosos. Do Wanderson e... por isso que a regra não é clara. Pra mim tinha que acabar com isso. Bateu no braço, pênalti. Não interessa se tá colado, descolado. Ela vai sempre abrir isso pro árbitro. Não, é que pra mim, na minha ótica, e a regra tem 3 frases na regra.
O movimento Se é pro Grêmio, antinatural. eu ia querer que fosse pênalti. Se o movimento é antinatural ou não, aí tem a interpretação se o braço se o jogador tá com o braço no corpo ou se ele tá fazendo um movimento adicional. A regra fala isso. Ele não tá. O Wanderson faz isso aqui. Ele não tá fazendo um movimento pra cá. Ele tá puxando, ele tá recolhendo o braço e o braço tá colado. Ah, mas é que tem. Sim, mas o que o cara vai fazer? O braço tá rente ao corpo. Como aí o Wanderson. bateu. Como não, aí o Wanderson pula e faz isso aqui, cara. O Baldasso, tu é a única não faz pessoa isso, no até planeta hoje. Terra que tá achando. Não Tu queria. é a única pessoa que acha que ele é um Power Ranger e tá querendo morfar. E tu é a porque ele única não pessoa, fez isso. Tu é a única pessoa que Ele acha que faz alguém isso. vai pular e os braços não vão fazer isso aqui. Tu pode até discordar da regra. Ele só Mas não a regra pula, fala sabe, em né? movimento adicional. Ele faz isso Tu aqui. sabe que o braço tá sempre colado no corpo, né? Não existe como o cotovelo tá Não, colado no rente corpo. ao corpo. Essa regra já começa a ser. Não, o cara tá. O cotovelo dele está longe do corpo. Como? O cotovelo tá na meia-lua e o corpo tá na área. É que a Ele regra não fala pode isso. aumentar a área do corpo. A regra. Os dois aumentam. A regra. Se o critério é esse do Bagé, os dois aumentam. Não. Mas eu acho que. É que Eu continuo achando que é lance ajustado. Tá, mas aí é que tá. Quando a regra fala. Aí que tem a orientação da regra. Quando a regra fala aumentar, é óbvio que se o cara tá aqui, aumentou. Mas quando a regra fala, é exatamente o movimento Quem era o adicional juiz? de tua aumentar. JB fez um malabarismo. Não, cara. não é malabarismo. Deixa eu Lance é igual, lance é idêntico. Nós vamos Baldasso vai falar- pedir juiz gaúcho agora. Nós vamos falar do Grêmio em seguida. Eu só queria terminar, pelo menos na minha parte, falando de individualidades no Internacional ontem. Nós temos que olhar com mais atenção e daqui a pouco fazer um meia-culpa, eu pelo menos, que em determinado momento disse que ele não servia para o Internacional em relação ao lateral direito do Inter. O lateral direito do Inter, contestadíssimo, foi para momentos decisivos do Campeonato Gaúcho e se portou muito bem. Com o primeiro jogo na arena, aquele dos 2-0, inclusive, com o Grêmio achando que ele era um furo do time e botando 2 por ali, um velocista, o Pavon, e mais um para dobrar ali para cima dele, e ele não falhou o jogo inteiro. E depois no jogo de volta também se portou bem. E ontem ele teve a incumbência, nada mais, nada menos, do que marcar o Bruno Henrique, que é um dos mais extraordinários jogadores dos últimos 20 anos do futebol brasileiro. E o Bruno Henrique não conseguiu ter vitória pessoal sobre ele em nenhum momento. Então, a primeira referência. Segunda, Fernando, que ontem estava entre os zagueiros. Um monstro até cansar. No segundo tempo, baixou um pouco a bola dele e eu acho que ele começou a titubear. Fernando é um monstro, tá? Vitão, fabuloso. Juninho, bem no primeiro tempo, mas cometeu alguns erros no segundo tempo. Juninho do Flamengo? Não, o Juninho do Inter. O zagueiro do Inter. Tá. O zagueiro do Inter. Uma puxada de camisa É que desnecessária. ele tá falando O lance do da time. falta é desnecessário. Acho que o Bruno Henrique fez uma grande partida além do gol e eu tenho uma consideração para fazer em relação a Alan Patrick e Borré. O jogo de ontem não era jogo para volume do Inter. O Inter não teria volume. O Inter não teria uma setorização em que o seu meio-campo teria a bola para construir um volume de jogo. Então o Alan Patrick foi figura apagada. E aí eu acho que foi o único erro do Roger. Porque o Borré é jogador para quando há esse volume. Porque ele recompõe, trabalha junto do processo de criação e acaba tendo a bola para si com mais qualidade para chegar para frente. Ontem era jogo para o Valência, os 90 minutos. Não só no segundo tempo. Para mim foi a única coisa que o Roger errou.